Muito boa noite, meus irmãos, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de oração que nós vamos começar daqui a pouquinho. Primeiro nós vamos cantar e depois vamos cumprimentar todos vocês, tá bom? Vamos lá. Boa noite para todos. Muito bom ter vocês aqui conosco em mais uma terça-feira. Hoje feriado, né? Mas boa noite. Mesmo no feriado, não tem feriado pra gente, né? Como é bom podermos juntos aqui estar para orar, falar com Deus. Como nós sempre cantamos, falar com Deus faz bem à alma, satisfaz a nossa vida. Fique conosco. Se você tem algum motivo de oração, coloque nos comentários. Nós vamos anotar aqui o seu motivo e vamos estar orando por ele. Que Deus abençoe muito a sua vida e que nós possamos aqui juntos estar aí conectados nesse propósito de falar com Deus, né? Estar aí conectado na internet, conectado com o nosso Deus. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com o teu amor, para este mundo agitado esquecer e cada dia a nossa vida viver. Frente e para cá, minha filha, por favor. Aí, ótimo. Pessoal, boa noite. Vamos ver quem já chegou. Presbítero Beto, Dona Dice, sejam muito bem-vindos. Noel, Elaine, Sidoca, Dona Zilda, boa noite. Lisbeth, muito bem-vinda. Guilherme, Damares, Gabriel. Loide, boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Quem mais? Então, por enquanto, essa turma aí está conosco. Nós vamos cantar mais um cântico. E sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos lá, para mais um cântico. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, promessas de Deus, que Ele vai ouvir a nossa oração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes.
Muito bem, meus irmãos, neste dia 7 de setembro, dia da independência, nós temos muitos motivos aí para colocar diante do nosso Deus, porque nosso país vem enfrentando muitas lutas, né, principalmente nesse âmbito político, né, os irmãos sabem muito bem, porque vem acompanhando através dos noticiários aí, né, e essas manifestações que ocorreram hoje em várias cidades no país todo, e nós não sabemos, né, no que é que as coisas vão dar. Mas graças a Deus que nenhuma autoridade assume o seu posto se Deus não permitir. Se Deus, por seu decreto, por sua vontade, não colocá-los onde eles estão, homens e mulheres, para estarem à frente de um país, de um estado, de uma cidade. E os irmãos sabem que é um trabalho desafiador, mas quando se teme a Deus, há estrutura para enfrentar tudo isto e conduzir as coisas do jeito que Deus quer. E há um preço para se pagar, claro. Mas as dificuldades que nós temos tido não são resultantes necessariamente disto, não. Por enquanto, há muito mais disputa por poder, disputa por dinheiro, por tantas outras coisas, mas a realidade é que a vontade de Deus não está em primeiro plano. E isto é motivo de nós nos preocuparmos e orarmos, rogar a Deus ter misericórdia. Então, nós vamos fazer esta primeira oração. Convido você que está em casa, que antes de fechar os olhos, quem mais chegou aí, Caris? Chegou minha avó, Luzia. Luzia, boa noite. Rejane, bem-vinda. Quem? Andréia Nascimento. Andréia, de Itaiaí. Laís. Boa noite, Joaninha Lafayette. Wagner. Meiado. Dona Dulce e seu Nilson. Só que eu estou olhando daqui, minha filha, você está quase escondida atrás da Lolô. Lolô, chega mais para perto da Lilica, por favor, minha filha. Lilica, pode vir mais para cá, assim, um pouquinho. Aí, pronto. Muito bem, pessoal, é o seguinte. Agora sim eu convido que vocês fechem os seus olhos, concentrem-se em Deus e vamos orar juntos neste momento. Senhor nosso Deus e querido Pai, graças te rendemos, porque o Senhor sabe, Deus, o fato de nós abrirmos os olhos para mais um dia é fruto da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Senhor, depois de tudo que nós tivemos a oportunidade de fazer, de relativamente tranquilo, feriado, a parte das pessoas podem ter ficado nas suas casas, Deus, e agora, mesmo aqueles que se ocuparam de alguma coisa, trabalharam hoje, Deus, este é o momento de nós pararmos tudo o que nós estamos fazendo para nos ocuparmos, Senhor, de te buscar em oração. E quero, Senhor Deus, colocar como primeiro grande objeto da nossa oração desta noite as autoridades governamentais do mundo inteiro, chefes de Estado, mulheres, homens, todos aqueles, ó Deus, que de algum modo, por teu decreto, por tua vontade decretiva, assumiram posições, ó Deus, privilegiadas, mas ao mesmo tempo de grande responsabilidade. O Senhor conhece, ó Deus, a realidade que o mundo vem enfrentando, e o Senhor sabe, ó Deus, em que é que tudo isto, onde ou aonde tudo isto dará, Senhor. Nós vemos aí o Brasil, nosso país, tão dividido em opiniões, e mesmo a igreja, Senhor Deus, há tanta gente dentro das igrejas com opiniões divergentes e que, ó Deus, disputam essas questões que na realidade estão entregues nas tuas mãos. E a nós, ó Deus, compete descansar na tua providência, confiar no Senhor e esperar no teu auxílio, no teu socorro, ó Deus. Então, Pai, nós imploramos de um modo particular pelo nosso país,
pelo presidente da República, pelos membros do Superior Tribunal Federal, pelos membros da Câmara dos Deputados, do Senado. Rogamos a Deus por todos os governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, todos estão nas tuas mãos. É certo que a maioria não te conhece, não te teme, não te busca. E aí, ó Deus, certamente o que fazem, as decisões que tomam, os caminhos que escolhem ficam fatalmente comprometidos. Mas não tão comprometidos que tudo se perca, porque o Senhor está no comando, o Senhor tem o controle de tudo nas tuas mãos. Por isso, ó nosso Deus, nós temos paz, segurança, esperança, porque nós sabemos que, afinal de contas, quem preside este mundo, quem governa o grande universo é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Portanto, Senhor Deus, independente do que se dará depois de tudo que aconteceu hoje, ó Deus, no âmbito, no meio político, ó Deus, na sociedade, nós queremos rogar-te que o Senhor nos ajude, nos ensine a manter os olhos fixos em Jesus e aprender com Ele. Ó Deus, no seu modo de se comportar diante de autoridades corruptas que o levaram até a cruz. Jesus que cumpriu fielmente a missão que lhe foi confiada, não atentando, Senhor, e não perdendo tempo com políticos corruptos, com governadores, mas representando muito bem o teu reino neste mundo. E a igreja pode fazer o mesmo e fazer muita diferença, Senhor, se ela aprender que as grandes e legítimas mudanças começam num coração verdadeiramente transformado. Ouve, ó Deus, a nossa oração, dê, ó Deus, a este mundo, Senhor Deus, a sensibilidade para enxergar que há Deus e que o Senhor não dorme, não cochila, que o Senhor tem tudo nas tuas mãos, que os homens, se hoje não se prostrarem diante do Senhor, um dia o farão. Mas esse dia, Senhor Deus, será quando o Senhor Jesus Cristo já estiver voltando, e aí não haverá mais tempo para arrependimento e qualquer mudança no seu coração. Rogamos, ó Deus, estas bênçãos, suplicamos que o Senhor nos ouça. Nas orações serão, ó Deus, encaminhadas a Ti nesta noite. Ouve os cânticos de louvor, nossa adoração, e fala ao nosso coração, ó Deus. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos cantar mais um cântico. Mais alguém chegou aí? Chegou a Maria Xavier. Maria Xavier, boa noite. Vânia, presbítero Nilson, Isa, Júlio, Claudemir, Lúcia Onofre, Ana Lúcia. Boa noite, Ana Lúcia. Rose, Victor, Beth, Dona Alvina. Bem-vindo, Gilson. Nilza. Desculpa. Kelly, Thomas. Kelly e tá. Liciane lá de Registro. Bem-vinda. A Kelly é a Kelly do Thomas? Não sei. Então tá bom. Essa mesmo. Então é Kelly, Thomas e Davi. Boa noite para vocês. E vamos cantar. Vamos lá. Liga. Sara, Senhor, a nossa terra. Acabamos de fazer essa oração e agora vamos cantar essa oração. Senhor, vem restaurar a nossa nação. Senhor, vem restaurar nossa nação. Senhor, vem derramar a tua bênção. Que ao invés da idolatria possam te buscar. Senhor, a esta
vamos orar agora com a Lulô. E logo em seguida a gente vai para o versículo aí que nós temos semanalmente procurado decorar, né? Então, Lulô, faz uma oração, por favor. Feche os seus olhos, concentre-se em Deus e vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigada por mais esta noite que o Senhor nos deu. Obrigada pela live que nós estamos fazendo aqui, Senhor. Pelas pessoas que não só estão assistindo, mas como participando dela também, Senhor. Cuide de todos aqueles enfermos, Senhor, os que pegaram a Covid e aqueles que pegaram as outras doenças também, Senhor. Cuide também dos familiares daquelas pessoas que já faleceram, Senhor. Conforte o coração delas, Senhor. E cuide para que nós tenhamos uma noite, Senhor, muito feliz e abençoada, Senhor. E obrigada também pelas escolas que já estão todas abertas, Senhor. E cuide dos professores, dos alunos e dos familiares deles, Senhor. Cuide também das políticas, Senhor, daqueles que cuidam das políticas, que eles decidam as coisas certas para nós, Senhor. Para que todos nós ficamos bem, Senhor, e que cuide que aquelas lojas que estão fechadas reabram, Senhor. Para que toda essa Covid acabe, para que nós não precisamos mais ficar usando máscara, Senhor, ao sair da rua. E livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ao versículo da semana, então. Passa aí para o momento. Segura ele aqui por enquanto. É melhor deixar eu vou só dar uma olhadinha ali. Lá tá... Segura ele. Não precisa. Pode deixar. Muito bem, vamos ao versículo da semana. Só vou precisar aqui do microfone. Essa semana nós estamos meditando em Salmo. No Salmo de número... Quem é que lembra? Salmo 96. É um salmo que nós já cantamos. Salmo 96, versículo 9. Salmo 96, versículo 9. Todos encontraram? Então, durante essa semana, deixa marcado aí, se você ainda não marcou na sua Bíblia, deixa anotado, anota num papelzinho, né? E vai sempre trazendo a memória. Salmo de número 96, o versículo 9. É um versículo aí de adoração, né? A nossa adoração a Deus, ela não deve ser somente restrita ao momento de culto, por exemplo, na igreja, ao momento que estamos agora, né? Nós temos que adorá-lo todos os dias, todos os momentos, as 24 horas do dia, né? Em cada momento da nossa vida. Salmo de número 96, o versículo 9, diz assim, vamos juntos? Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Mais uma vez, Salmo 96, 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Salmo 96, 9. Possamos guardar este versículo, lembrando que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, em todos os momentos. A nossa vida deve ser uma vida de adoração ao nosso Deus, né? As 24 horas do dia, os 7 dias da semana. Na quinta-feira voltaremos assim, se Deus quiser, nesse versículo. Então deixa marcado aí na sua Bíblia. E aí na quinta-feira a gente memoriza. Domingo, né, eu não estarei de corpo presente, físico, né, lá na igreja, mas estarei conectada com vocês. Mas o nosso irmão Diácono Estevão conduzirá a escola dominical para nós. E então meditará, né, no capítulo todo do Salmo 96, versículo 9. Cara, você pode chegar um pouquinho mais para a esquerda, só um pouquinho para a esquerda. Vamos lá, Espírito em verdade, dá para ser? Tem a ver com o texto que você leu.
verdade, te adoramos, te adoramos. Mais uma vez. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, Senhor Jesus, Teu prazer te te louvar, quero sempre prestar serviço ao Senhor. Teu prazer é fazer tua vontade, ó Deus, uma vida de amor. em espírito, Em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos. em espírito, Em verdade, te adoramos, adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis Rei dos reis, e Senhor, Senhor, te entregamos nosso viver. pra te Adorar, ó Rei dos dos reis, Foi meu Senhor, Jesus, seu prazer é te louvar, quero sempre prestar serviço ao Senhor. Teu prazer é fazer tua vontade, ó Deus, uma vida de amor. Eu nasci pra te adorar, Uma vida de amor, em espírito, em verdade, uma vida de amor. Daqui a pouquinho nós estaremos colocando aí os motivos pedidos de oração intercessória, mas nós também temos motivos para agradecer. Mas eu quero saber se mais alguém chegou aí, minha filha. Chegou a Elzira Graciano, presbítero Garmes e Lídia, Olá, Elzira, boa noite. Presbítero Garmes, Lídia, boa noite, irmão. Shirley Oliveira, Sheila Oliveira. A A Sheila Paulinha. Oliveira é do meu tempo, se não me engano, lá de Mocidade. Se não me engano, né, Sheila? a Paulinha entrou, Corrija aí se eu estiver errado. Paulinha, já chegou em casa, tá a bem? Nair Pereira, Nair e... A Nair Pereira não é a Nair do seu João Costa, não, né? Valdir Nascimento, Valdir, boa noite. Sueli Mirtes, Sueli, lá de e a Márcia longe. Januário. É a Márcia. Sueli, espero que esteja tudo bem com as suas decisões. Eu tenho acompanhado seus pedidos aí para que a gente ore em seu favor. E aí, amor, é preciso lembrar de orar pela Sueli. E aí ela está sempre pedindo pelos planos que ela tem. A gente ainda não te conhece pessoalmente, Sueli. Algumas pessoas colocaram ali nos comentários, tá faltando, hoje tá mais vazio, né? É verdade. Então, a Ju, ela não se sentiu bem durante o dia. Então, Nada grave. Nada grave. Nada grave.
coisas da vida. E o Delmar que tá lá cuidando dela e não era para ser diferente. Espero ter ele cuidando, né, Del? Aí, você no outro cômodo aí. E o Jonathan, na semana passada, esteve com a gente aqui. Se Deus quiser, estará em outras ocasiões, tá bom, gente? Vamos tocar o barco. Eu não lembro, porque eu tava cumprimentando, falei da Sueli. E aí o vídeo deu uma pausa. Aí eu tive que levantar para corrigir isso aí, tá bom? Minha filha, você tem que ficar quietinha. A Alice não consegue ficar muito parada, né, Lica? Mas hoje tem que ficar, minha filha. Dá tempo de cantar mais um cântico? Dá, vamos lá. Cantai ao Senhor um cântico novo, Salmo de número 96. É o salmo que nós estaremos meditando essa semana. Nossa boca deve sempre fluir o louvor ao Senhor, não importam as circunstâncias, não importam os vales, os momentos. Nossa boca sempre tem que cantar louvores que saia do fundo do nosso coração. A Lilica vai fazer essa oração e depois da Lilica nós vamos refletir em alguns versículos da Palavra de Deus. Vamos acompanhar a Lilica em oração. Feche seus olhos, concentre-se no Senhor agora para nós podermos orar. Senhor, meu Deus, obrigada por mais essa noite que o Senhor nos dá. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos fazendo uma reunião de oração, Senhor. Que o Senhor abençoe aquelas famílias que estão nos assistindo. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas, Senhor, para que elas possam ter uma noite feliz e abençoada.
Que o Senhor também cuide da minha família, que está fazendo essa reunião, Senhor, de oração, para que o Senhor abençoe meus pais, minhas irmãs, Senhor, para que nós possamos ter uma noite feliz e abençoada também. Que o Senhor cuide da nossa igreja, Senhor, as famílias da nossa igreja, que o Senhor abençoe cada uma delas, para que o Senhor esteja com elas a cada momento. Que o Senhor abençoe os enfermos também da nossa igreja, Senhor, que o Senhor possa recuperar eles, Senhor, de todas as doenças que eles possam estar tendo, que o Senhor esteja com eles, guardando-os, para que eles possam se recuperar, para que o Senhor esteja lá com eles a cada momento também. Que o Senhor faça com que essa Covid acabe, Senhor, para que nós possamos voltar às nossas rotinas normais, para que o Senhor faça com que essa vacina dê certo, Senhor, para que essa Covid não possa mais atrapalhar a nossa rotina. Que o Senhor abençoe as escolas, Senhor, aquelas escolas que já estão abertas e aquelas que ainda não estão, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dos alunos, dos professores, dos diretores, Senhor, das familiares de cada um deles, para que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, Senhor. Obrigada por tudo, que o Senhor cuide de nós todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, como nós sempre fazemos nas terças-feiras, convido vocês a que abramos aí as nossas Bíblias, num livro conhecido que é o livro de Neemias, e vamos falar de oração, tá? Nossa reunião é uma reunião de oração, nós vamos falar de oração. Vocês estão lembrados, esse texto é muito conhecido, quando Neemias... Bom, vamos ler o texto primeiro, que está lá no capítulo 1, vamos ler só o versículo 4, aí depois a gente dá uma pincelada no que está acontecendo aqui, né? Neemias diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui, meus irmãos, eu creio que a maioria de nós se lembra do que aconteceu nesta ocasião, né? Neemias, no cativeiro babilônico, estava no cativeiro babilônico. Alguns dos judeus que estavam lá já haviam retornado para a Palestina sob a liderança de Esdras e para reconstruir o templo, né? Então, de qualquer modo, a situação da cidade de Jerusalém não era boa. O que Anani diz para Neemias aqui é que ocasionou esse comportamento, resultou nisto, né? Esse comportamento de choro, de lamento, de jejum e oração. Porque Anani, líder de uma comitiva que vinha lá de Jerusalém, ao ser perguntado por Neemias como é que eles estavam, então ele disse assim: os restantes que foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, era aquela situação em que os invasores de Jerusalém haviam deixado a cidade. Não havia mudado muita coisa, não, porque o tempo, embora o tempo houvesse passado, né, a prioridade dos invasores não era investir em Jerusalém, mas aumentar o poder do invasor. Na época a Síria, depois a Babilônia, depois veio aí a Pérsia, depois veio Roma. Então, observem que o Neemias, meus irmãos, ele não aprendeu a orar do nada, né? Ele era judeu. Então ele aprendeu, ele cresceu aprendendo a fazer uma oração, a buscar a Deus, né? Como Daniel.
lá no cativeiro fez a mesma coisa, estão lembrados? Então, Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, era algo que ele aprendeu na sua infância. E cresceu fazendo isto. Neemias não era diferente, recebeu esta educação. Então, a primeira lição que nós já extraímos aqui é que isto faz diferença na vida de uma pessoa quando vêm as dificuldades. Alguns encontram, meus irmãos, no meio das crises, muitas alternativas. Por exemplo, tomar muito medicamento, tomar muito remédio para poder acalmar o ânimo, para poder dar uma sossegada, não é? Para cuidar, não apenas de questões básicas como pressão arterial e diabetes, coisas assim não, mas questões psiquiátricas. Algumas pessoas acabam tendo que apelar para o uso de medicamentos. Bom, até aí, vamos dizer, são as chamadas drogas lícitas, não é? Mas outros procuram resolver os seus problemas no meio da crise, se anestesiar com a bebida. Se anestesiar pode ser para muita gente uma boa saída, mas elas sabem que é uma coisa momentânea, porque volta um tempo de sobriedade e talvez elas se despertem para uma situação pior do que a anterior, não é? Então, além disto, bom, a bebida não é uma droga ilícita. O problema é as pessoas que fazem uso delas e fazem uso que não é moderado e acabam se tornando viciadas e dependentes químicas. E por falar em química, há outros que encontram nas drogas um anestésico, uma maneira de dar uma tranquilizada no espírito, na alma. Neemias encontrou na oração. Esta é a grande diferença. Quem cresce aprendendo que há Deus, que Deus é vivo, é onipresente, Ele está aí disposto a estender a mão e levantar o aflito, seu filho, do chão e dar condições para que ele continue seguindo em frente, olhando para Jesus e tocando a sua vida, mesmo em meio às mais críticas situações. Então, esta é a primeira lição que eu tiraria daqui nesta situação de Neemias. Inclusive, se nós olharmos para o contexto de Brasil, de nação, né, país que nós estamos vivendo, contexto ruim, um contexto difícil. E agora é hora de o povo de Deus lembrar que a oração é este rico instrumento de Deus para nós buscarmos a sua ajuda, confessarmos os nossos pecados, que é o texto bíblico que nós cantamos aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos e os meus olhos atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então Neemias fez uma oração, claro, lamentando muito a situação dos seus compatriotas e ao mesmo tempo confessando os pecados a Deus. E então, meus irmãos, Neemias poderia, se ele fosse olhar para as suas condições, recursos, capacidade, Neemias não moveria uma palha para mudar aquela situação. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e então ele se fez muito triste. O semblante de Neemias ficou muito decaído. E quando ele aparece diante do rei, então o rei, na verdade, antes disso, a oração de Neemias é que Deus o enviasse. Lá no final do capítulo 1, ele ora pedindo que Deus lhe desse diante do rei a oportunidade, não haveria outra, a oportunidade de ser ouvido, de colocar aquelas questões, e é claro que ele já estava planejando assumir esta grande responsabilidade. Então, isso acontece no capítulo 2, quando Neemias vai servir o rei, e o rei percebe o seu semblante muito triste, diz assim: Neemias,
por que você está assim? Você não está doente? Isto é tristeza de coração. E Neemias então vira para o rei e responde: como haveria eu de estar alegre? E aí ele repete praticamente o relatório de Anani, né? Que Anani disse aqui no versículo 3, né? A cidade dos meus pais está lá, não é? Meu povo está em miséria, grande miséria e opróbrio, os muros de Jerusalém estão derribados, suas portas queimadas. Então Esdras diz alguma coisa, quase as mesmas coisas que Anani havia falado. E então o rei diz: o que é que você me pede agora? Interessante, não é? Esta mesma pergunta Jesus fez aos cegos, estão lembrados? O que é que você quer que eu faça? Né? Então, em resposta à oração de Neemias, o rei diz assim: o que é que você me pede? Sabe o que Neemias faz? Antes de falar qualquer coisa, é só dar uma olhadinha no capítulo 2, ele ora. Mais uma vez ele ora. Então Neemias orou aqui, quando soube do estado do seu povo. Neemias orou antes de comparecer diante do rei. Neemias ora quando estava diante do rei, e agora o rei o manda para que ele vá. Porque é isso que ele pediu ao rei depois da oração: que eu vá, né? Que eu faça a diferença, que eu reconstrua, reedifique os muros da cidade dos meus pais. Então Neemias fez isto. E ele foi. Vocês acham que estas foram as únicas orações que Neemias fez? Não. Fez muitas outras. Neemias voltou, viu que a situação não era nada boa, podia ser pior do que ele imaginava, mas ele não desistiu. Ele seguiu adiante, porque sua vida estava nas mãos do Senhor. Então, há uma grande diferença entre um servo de Deus que busca a Deus em horas de tribulação e de dificuldade, e aqueles que procuram em outros elementos um anestésico, uma forma de neutralizar o sofrimento. Então, meus irmãos, aprendamos com Neemias. Nossos desafios são grandes, são muito grandes. Não tão grandes quanto os de Neemias, mas eles estão aí. E o nosso Deus continua tão grande como sempre, desde a eternidade, que nós aprendamos, meus irmãos, a não entrar em desespero e a não entrar em histeria, mas nos ajude a lembrar que Deus está disposto a nos atender e a nos ouvir e a cuidar de nós. Amém. Vou botar? Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, nosso Deus a quem podemos orar todo momento, certos de que Ele ouve a nossa voz e a nossa oração. Um cântico que tem uma letra muito linda.
uma oração de gratidão a Deus. Depois desta oração de gratidão ao nosso Deus, aí nós vamos ter uma oração de intercessão. Então vamos agradecer pelo dia de hoje, o dia 7 de setembro, quando todo o país comemora a independência do Brasil, né? Vamos orar nesse sentido e vamos pedir a Deus que tenha misericórdia, porque o nosso povo precisa muito mais do que de uma libertação política. Como Israel, nos dias de Jesus, o povo precisa de uma libertação espiritual. Então vamos rogar a Deus que haja compreensão disto, porque aí nasce a solução de todos os nossos problemas. Uma mudança de vida, um novo nascimento, que é obra do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor meu Deus, amado Pai, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, pela noite. Obrigada por esta live que estamos fazendo, por essa reunião de oração, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui reunidos para te adorar, te louvar e agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua soberania e te agradecer por cuidar de nós, ó Pai. Obrigada pela minha família, ó Deus. Obrigada pela vida das pessoas que participam conosco. Que o Senhor esteja abençoando cada uma, ó Deus, com suas famílias, sustentando-as, ó Pai, e suprindo todas as suas necessidades. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós em todo momento. Muito obrigada, Pai, por nos proteger, por nos livrar, ó Deus, de tantas coisas, por cuidar de nós, ó Deus, por nunca nos deixar sozinhos. Muito obrigada por isso, meu Deus. Eu te agradeço pelo nosso país e clamo a Ti, Senhor, misericórdia, que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, aos políticos, às pessoas que estão no governo, que haja, ó Deus, sabedoria da parte deles, que eles saibam, ó Deus, governar da maneira correta, sempre de acordo com a Tua vontade, meu Deus. Te pedimos misericórdia, que não haja, ó Deus, interesses da parte deles, que eles de fato se preocupem conosco, ó Deus, se preocupem com o Brasil. Te pedimos, ó Pai, tenha misericórdia desse país e que o Senhor abençoe o nosso povo, meu Deus, tendo misericórdia da nossa vida. Obrigado, ó Pai, pelas bênçãos que tem derramado sobre nós, por nos abençoar, cuidar de nós dia após dia e não nos deixar faltar nada, meu Deus. Tem misericórdia, ó Deus, da nossa igreja também. Cuida, Senhor, de todos os irmãos. Abençoe as igrejas pelo mundo afora, meu Deus. Aquelas que ainda não estão abertas, as que já abriram, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos, ó Deus, espalhados pelo mundo. Muito obrigada, Pai, por tudo. Que o Senhor nos abençoe no restante dessa semana. Cuide de nós, ó Deus, e nos ajude em cada decisão que tomarmos, meu Pai. Obrigada, Deus, por tudo, pelo Teu amparo, pelo Teu consolo, meu Deus. Muito obrigada por estar conosco, ó Pai, sempre. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos seguir na sequência, nesta oração intercessória, amor. Eu não sei. Vai cantar agora? Não, vamos cantar depois. Veja aí quais são os pedidos de oração. Se você ainda não colocou, dá tempo de colocar nos comentários aí agora, para que a gente ore, não é? É melhor cantar, que enquanto canta alguém pode colocar. Vamos cantar, o povo está doido para cantar aqui em casa. Vamos cantar, vamos lá. Mais um cântico, depois, então aí nós oramos novamente. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Falar com Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz porque Ele é grande. Canta com a gente, onde você estiver. Esse cântico é muito conhecido, muito fácil, né? Vamos lá. Vamos lá? Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar
preciso. Falar com Deus me satisfaz. Vamos falar com Deus mais uma vez. Lembra do Carlos, da Sueli, por favor? Sim, já está colocando. Mais um, aquele dia colocou, né? Como que não? Certo. Vamos orar, meus amados. Vamos inclinar as nossas cabeças, abrir o nosso coração diante de Deus. Ele que conhece o nosso coração, sabe tudo aquilo que a gente vai dizer, né? Tudo aquilo que a gente realmente necessita. Vamos orar na certeza de que Ele ouve a nossa voz. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de, nessa hora, Senhor, falar contigo. Muito obrigada pela reunião de oração, obrigada por esses momentos tão preciosos, onde desenvolvemos nossa comunhão uns com os outros e também, Deus, principalmente a nossa comunhão com o Senhor. Obrigada porque podemos orar em todo momento, não temos hora marcada para isso. Podemos falar, orar nada mais é do que isso, falar contigo, ó Deus, com reverência, com temor, com tremor. Obrigada porque é muito bom falar com o Senhor. Isso nos alivia, faz bem para nossa alma. Deus querido, graças nós te damos pelas famílias que estão participando conosco nesta hora, começando pela nossa família aqui. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é a base da nossa vida. Obrigada porque o Senhor é a base da nossa família e tudo, ó Deus, que se passa dentro do nosso coração, recorremos ao Senhor. Pai, abençoa, Senhor Deus, cada motivo colocado nesta noite. Abençoa, Senhor, cada coração. Ó Deus, o Senhor conhece, o Senhor sonda, o Senhor preenche, ó Deus, os vazios de cada coração. E nesta hora, Senhor, nós queremos interceder pelo nosso irmão Carlos. Pai amado, tenha misericórdia da vida dele. Nós confiamos no Senhor, sabemos que o Senhor é grande, que não há nada que seja impossível para o Senhor. E por isso, Senhor Deus, coloca as tuas santas mãos, ó Deus, na vida do Carlos, Senhor, que ele saia daquele hospital curado. Abençoa, Senhor, sua esposa, Sueli, o Mateus também, seu filho. Dê paz, ó Deus, a cada coração, confiança, esperança. Tenha misericórdia da Lisbeth também, meu Pai, que ainda está nesse tratamento. Abençoa, Senhor, para que ela fique curada desta anemia, possa retomar, fazer sua última quimioterapia. Abençoa a Litéia, Senhor Deus, guarda a vida dela. Coloca também tuas mãos curadoras, ó Deus, diante deste tratamento contra o câncer. Lembramos, ó Deus, da Camila, que é sobrinha do Celso Couto também, que também mais uma vez, ó Deus, trava uma luta contra o câncer. Que o Senhor Deus tenha misericórdia dela, Senhor Deus amado. Seja com a Rose, Senhor, a irmã da Vânia, ó Deus, curando-a dessas sequelas da Covid. Obrigada porque ela pôde ir no domingo, Senhor, lá na igreja. Como foi bom, Senhor Deus, vê-la com, ó Deus, as suas filhas. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque, ó Deus, o Senhor tem a sustentado e nós confiamos que na hora certa o Senhor há de dar, ó Deus, esse livramento dessas sequelas, ó Pai, dessa doença tão terrível, Pai amado. Dê paz ao coração da Rose, Deus, do seu esposo, das suas filhas, de todos os seus familiares, ó Senhor. Nós rogamos e nós confiamos no Senhor. Abençoa também a minha mãe, sua saúde, esses tratamentos que ela tem feito, os exames, ó Deus, também que ela está fazendo. Abençoe, ó Deus, ela que ainda está com essa infecção, ó Deus, urinária, esses remédios que ela está tomando, enfim, Pai, tenha misericórdia dela, Jesus. Guarda a sua vida, abençoa meu irmão, abençoe, ó Deus amado, tendo misericórdia, Senhor. Rogamos pela vida da Mirtes, ó Deus, que pede por sua aposentadoria, Senhor.
Abra as portas, Deus bendito, e tenha misericórdia. Que cada um, ó Deus, que está nesta noite aqui conosco, começando conosco mesmo, cada um de nós possa sempre lembrar que o Senhor age na hora certa e a maneira como o Senhor faz as coisas, ó Deus, é a melhor maneira, é perfeita, Deus amado. E que todos nós possamos enxergar isso, Senhor. Seja com a Rejane também, ela que vem rogar por ela, seu trabalho. Tenha misericórdia, sustenta a sua vida a cada dia, dando força, dando sabedoria, ó Deus amado. A Lídia que pede a Deus pelo Tayales, que está com este lúpus no cérebro, Pai amado. Humanamente a gente pensa, Senhor, que ó Deus, é algo terrível e algo grave, que realmente é, mas nós confiamos no Senhor. O Senhor pode todas as coisas, Senhor. Guarda a vida dele, guarda a vida dos seus familiares, ó Deus amado. Guarda cada um de nós, nos dando, Senhor, um restante de semana muito feliz em tudo o que fizermos. Nos sustente, ó Pai amado. Abençoa, ó Senhor Deus, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa confiança, a nossa esperança. Não nos deixe desanimar jamais, ó Deus. Que a alegria, esse fruto do Espírito, seja desenvolvido dentro dos nossos corações, para que onde quer que estivermos, nós possamos dar este bom testemunho, ser, ó Deus, um instrumento do Senhor, mostrar ao mundo como vale a pena servir ao Senhor. Louvado, glorificado seja o teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma reunião. Vamos ver quem é que entrou aqui conosco para eu poder me despedir de vocês. Muito bem. Aqui já vem o presbítero Beto e a Dice, é o primeiro casal da lista. Noel, Elaine, Sidó, Cariane, Dona Zilda, Lisbeth, Guilherme, Damares, Gabi, Gabriel, né? A Fati Silva, Fati Silva, Loide, a Dona Luzia Ronieres, Rejane, Andréia, Laís, Joaninha, Lafayette, Wagner, Jean e a esposa Edna, Dona Dulce, seu Nilson, Maria Xavier, Vânia, presbítero Nilson, e também a Dona Dulce, o seu Nilson, já falei, né? A Júlia, Isa, Claudemir, Ana Lúcia, Rose, Vitor, Rose Oliveira, Karine, Giovana, Beth, Dona Alvina, Nilza Oliveira, Kelly, Thomas Davi, Liciane, Elzira, é isso, Elzira, Lídia, presbítero Garmes, Cirlei Oliveira, Paulinha, Nair Pereira, Evaldir, Sueli, Márcia, Shirley, Mirtes, Edson, Lalanag, Laurivete, Dolores, Valdene, Vanessa, Teles, Ivone, Elizabeth, Bete Aragão e o Dioclésio. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Quinta-feira, com a graça de Deus, estaremos mais uma vez aqui no fresquinho, se tiver esse calorão que está fazendo. Hoje nós deixamos a sala por isso, está muito quente. E na quinta continuaremos nossos estudos sobre os atributos de Deus, viu? Não esquece, 7h30, com a graça de Deus, ó. Até quinta, orem por nós e nós oraremos por vocês, sempre. Tá bom? Lembrando de orar pela Damares, perdão, Damares. Eu esqueci aqui, mas nós temos orado pela sua gestação. Terça-feira. Finalzinho aí, né? Estamos na reta final, uma semana hoje. Terça-feira. Para o Gael chegar. E o nosso irmão Carlos, que ainda continua internado, vamos continuar orando por ele, ok? Vou pedir a Lulu que vá lá e desconecte para nós. Até breve, pessoal. Deus abençoe a todos vocês, viu? Até breve.